Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém. Tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando vêm para a praça pública, não comem sem purificar. E praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e os leitos. Os fariseus e os escribas interrogaram-no: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ele respondeu-lhes: com razão Isaías profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu em Isaías 29:13: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão o culto que me prestam, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, pondo de lado os mandamentos de Deus. Observais cuidadosamente as tradições dos homens. Disse-lhe mais: vós bem fazeis por destruir os mandamentos de Deus, para manter as vossas tradições. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo que amaldiçoar o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16. Porém vós dizeis: se alguém dizer ao seu pai ou à sua mãe, é oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil, e não deixar de fazer nada em favor do seu pai e de sua mãe, anulais assim a palavra de Deus por uma tradição que tendes transmitido de uns aos outros, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero começar aqui com uma pequena reflexão dos ensinamentos sobre esta palavra. Na Bíblia Ave Maria, ela vai dizer aqui neste último versículo que nós lemos: porém, se alguém disser ao seu pai e sua mãe, é oferta, aqui ele fala a palavra corba. A palavra aramaica para oferenda significa algo que é dedicado a Deus por motivos religiosos. Porém, olha só o que esses homens estavam fazendo. Tratava frequentemente de dinheiro, bens ou propriedades que eram doados ao templo por conta das promessas feitas. Jesus denuncia o abuso dessa prática. Oferecer doações ao templo não isenta os filhos de honrar o seu pai, através do apoio financeiro. Eles doavam o dinheiro ali e eles já falavam que não precisava cuidar dos pais na velhice, porque já estavam dando o dinheiro ali no templo. Então eles faziam preceitos humanos, né? Por exemplo, o que é o preceito humano? Não, eu vou fazer a prática, eu vou ir, vamos supor, tirar domingo para Deus. Eu vou lá, vou na igreja, eu não falto uma missa, não falta uma ovelha lá junto com Deus, mas eu estou lá dentro da igreja com o meu coração totalmente para Deus, ou estou lá superficialmente? Para que a gente possa entender esta hipocrisia que Jesus falava. Eles estavam ali cumprindo preceitos, olhava se lavava a mão, se não fazia isso, se não fazia aquilo, os preceitos humanos, as tradições humanas, mas não cuidava de estar o teu coração unido, próximo de Deus, que é o que? Você não deixar nada te distrair. Assim também quem vai à Santa Missa, você está lá dentro da Santa Missa e não está nem aí prestando atenção no que está acontecendo, está ali por estar, eu estou só cumprindo aqui, entro às 7 horas, saio às 8, vamos embora, acabou a missa, fiz a minha obrigação, tchau. Chego em casa, continua mesmo Júnior, continua o mesmo cara emburrado, continua o mesmo cara mal educado, continua o mesmo cara agressivo, um beberrão, um mau exemplo de pai, um mal educado, um orgulhoso, um soberbo. E aí a gente vai adentrando a tantas coisas. Dentro da minha casa eu tiro a máscara, lá eu sou o cara, sou bonzinho, eu cumpri os preceitos, então é aquela pessoa
linda por fora, mas por dentro está uma verdadeira bagunça espiritual, né? Então o que faz que a gente viver com essa situação? É a gente não se colocar diante de Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o amor. E assim essas pessoas estavam ali sendo educadas na fé pelo nosso Senhor, diante da lei, diante dos preceitos, diante do mover. A tua ação tem que continuar, meu irmão, fora da igreja. Eu ouvi a palavra de Deus, tenho que viver essa palavra no meu coração, pelo menos tentar, né? Tem pessoas que não estão nem aí. Mas por quê? São pessoas que vivem distraídas, pessoas que estão longe da verdade. Ouvem, mas não ouvem a palavra de Deus, se a gente dá para a gente entender. Ouve para dizer que estou aqui no local, mas a verdadeira palavra está entrando aqui, saindo aqui. Não estou nem aí com a explicação, não estou nem aí com a palavra de Deus. E é justamente isso que essas pessoas estavam fazendo. Eu vou lá, eu oferto meu dinheiro, não preciso cuidar do meu pai na velhice. O Catecismo 2218 vai dizer assim, da igreja, o ensinamento sobre o quarto mandamento. O quarto mandamento lembra aos filhos adultos sua responsabilidade para com os pais. Enquanto puderem, devem dar-lhe ajuda material e moral nos anos da velhice e durante o tempo de doença, de solidão ou de angústia. Jesus lembra este dever de reconhecimento. O Senhor glorificou o Pai nos filhos, está lá em Eclesiástico 3. E fortaleceu a autoridade da mãe sobre o prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. Olha só. O que honra a sua mãe é como quem junta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará a sua mãe. Filho, cuide de teu pai na velhice. Não o desgostes em vida, mesmo se seu entendimento faltar. Ser indulgente com ele, não o menospreze. Tu que estás em pleno vigor. É como um blasfemador aquele que despreza seu pai. É um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita a sua mãe. Forte, irmãos. Quando fala de pai e mãe, mexe com a estrutura da gente. Eu quantas vezes já fiz isso, né? Desrespeitei meu pai e minha mãe. Mas hoje, com a graça de Deus, eu procuro amá-los, eu procuro respeitá-los, procuro entender cada um do seu jeitinho. E a gente procura entender a melhor forma, até de um testemunho, para não desprezá-los, né? A gente, na inocência, às vezes, a gente não observa isso, né? Mas eu vejo assim a importância hoje com os ensinamentos de honrar seu pai e sua mãe. E esses homens estavam somente da boca para fora. E aí a gente vê isso dentro da família. A gente vê isso dentro de casa, a gente vê isso não somente honrar o pai e a mãe, mas o casal, aí vem a educação dos filhos, tudo esse mover em volta disso. Então a nossa pergunta do Lectio Divino hoje é: sou cristão só na igreja? Honro com os lábios e está longe o meu coração? Está longe de Deus, está longe da verdade, está longe de eu viver aquilo que eu aprendi na igreja? Será que eu sou um cristão só na igreja? Mas eu saio de lá, eu não sei amar meu irmão, não sei acolher, não sei respeitar, não sei ajudar quando necessário, orientar, né? Com as verdades. A gente vive isso com a graça de Deus, podendo orientar o irmão, podendo dar uma força. Isso é muito gratificante quando você vê um irmão vindo até você, você dando um apoio, nem que seja em palavras, né? Em direcionamento. Tudo isso, irmão, faz parte do acolhimento. E aí, dentro da nossa casa, da nossa família, aí a gente tem os momentos à parte com a família, não deixar que o trabalho toma conta e a gente não viva um ambiente familiar, na hora do almoço, na hora de um diálogo. E uma coisa que a gente sempre bate em cima dessa tecla, o celular. Nós temos que tomar cuidado tanto também, irmãos, no diálogo com Deus, no momento com Deus, a gente buscar mais a presença de Deus, estar com Deus. A distração é algo que Satanás está usando muito, muito, muito mesmo. E eu pedi muito para Deus hoje, falei: Senhor, não deixe que a distração toma conta do meu coração, toma conta da minha vida, para que eu torne a minha vida longe de Ti. Então aquilo que me afasta de Deus, eu tenho que pedir para Deus tomar conta deste coração. E desta forma, irmão, eu vou viver a graça de não viver hipocrisia. Porque eu falo uma coisa e vivo outra.
Eu vou na igreja, mas lá eu só digo que eu vou na igreja, mas não vivo nada do que eu aprendi lá. Então, a distração dentro da igreja, a distração dentro de casa, a distração em todo momento de um diálogo, um momento de conversa, como é difícil. E a gente tem que cuidar. Eu mesmo hoje eu marquei, às vezes eu estou conversando e a pessoa me manda uma mensagem, eu quero responder. De que forma? A gente vai ter que passar assim, momentos de cuidados, né, com as nossas atitudes. Vamos fazer o correto. Eu estou conversando, deixo o celular de um lado, depois eu respondo. Vou ter que ter essas atitudes, porque senão a pessoa que está conversando com a gente fica também, poxa, estou aqui conversando, o cara está ali, né? Então assim, uma coisa que eu percebi ontem, e eu falei assim, por isso eu tenho que corrigir. Outra coisa assim também é os momentos em família, tomar cuidado com as distrações do dia e ter mais momentos em família. E isso é muito importante para nós também, que a distração não tire o amor no meio de nós. E o que o Evangelho está clamando para nós hoje também é que a gente viva a graça do mandamento, verdadeiro do mandamento do amor aos pais, né? De honrar o pai e a mãe, de cuidar do pai e da mãe na velhice, de ter respeito com os pais. Isso é muito importante, não adianta eu devolver a minha oferta lá no altar, eu devolver meu dízimo lá, mas se eu não estou cuidando do que Deus me pediu, que é honrar meu pai e minha mãe, que é o quarto mandamento, eu estou fazendo o meu preceito, né? Devolvendo a Deus o dinheiro, mas eu estou desonrando meu pai e minha mãe. Então não adianta de nada disso diante dos olhos de Deus, porque nós estamos convivendo com o amor, meus irmãos. O amor a Deus, eu devolvo a Deus o dinheiro, o dízimo, porque eu agradeço a Ele tudo que Ele me dá, porque é dele, Ele que me deu. Então eu não sou apegado ao dinheiro, é uma forma de expressar isso. Não sou apegado ao dinheiro, eu devolvo a Deus um pouquinho do tanto que Ele me ajuda, tanto que Ele me dá, que é dele mesmo, só estou aqui cuidando. Mas o verdadeiro sentido é honrar teu pai e tua mãe, viver o amor com a sua família, cuidar dos seus, cuidar dos irmãos. E quando eu vou à Santa Missa e volto para dentro da minha casa, eu tenho que viver essa graça. Com a mão no teu coração. Tudo que foi falado aqui, irmãos, como que está o teu coração diante da fala? Será que essa palavra que vem me dizer hoje, honro somente com os lábios e está longe o meu coração? Será que eu não estou conseguindo viver mais o amor? Será que o meu coração está tão abatido, tão abalado, que o estresse do dia? Quero te convidar, irmão, irmã, a pedir que Deus tire isso do meio de vocês, porque eu estou pedindo isso há muito tempo. Tire o estresse, tire todas as situações de raiva, derrame a mansidão, o amor no meio de nós. Que esta graça santificante toma conta do teu coração com o respeito, com o amor, com a unidade com Cristo, na igreja de Cristo e na igreja doméstica. Que nós possamos viver essa graça na família, essa graça em comunidade e essa graça com Deus. Que é a unidade no amor, no respeito, na purificação do nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração naquilo que é necessário e liberte-nos de todas as situações erradas que ferem o amor no meio de nós. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus, assim que a gente terminar este momento, para que se conclua aquilo que nós estamos falando aqui. Rezar um Pai Nosso com todo o coração, a cada palavra dita, obediente ao Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.